50% do resultado do emagrecimento, depois da qualidade alimentar, é a gente aprender a comer só com fome na maior parte do tempo. Todas as nossas necessidades físicas, elas são movidas por prazer no final. Até fazer pipi, né? É que a gente tem que aprender a entender melhor o corpo. A gente não pode demonizar nenhum alimento. Olha só minha convidada de hoje, Nanda Miller, ou Nutri Nanda Miller. Pegou. O Instagram dela é Nutrinanda e eu fiquei com isso na minha cabeça, agora eu só falo Nutrinanda. É? Não é só você. Mas é incrível, a Nutrinanda vai falar com a gente hoje da coisa que a gente mais gosta de fazer, uma das coisas que mais gosta de fazer, que é comer. Inverno chegando, a temporada de ficar mais em casa, de tomar um vinhozinho, né? O inverno pede mais comida que o verão, né? É verdade. A gente acaba ficando mais em casa, né? Pelo clima, Também não vai tanto para fora. E pelos encontros, vamos fazer um queijo e vinhos, aí é um festival de caloria. É. Tudo envolve, toda celebração envolve comida. Há anos, né? Há anos, há séculos, desde Cristo, né? Eu acho. Ele comeu pão e tomou Acho que vinho. desde os tempos das cavernas mesmo. Sempre. E comer é muito bom, né? É muito bom. E como é que a gente faz para administrar isso? Bom, eu recebo várias pessoas no consultório, já chegam falando com uma certa culpa. Nossa, meu problema é que eu gosto de comer. Aí eu falo brincando, se você não gostasse de comer, é que a gente teria um problema, né? Porque comer realmente é uma forma de sentir prazer. É uma necessidade física. Todas as nossas necessidades físicas, elas são movidas por prazer no final. Até fazer pipi, né? É gostoso, não é? Dá o alívio. Dá o alívio. Então, as pessoas não devem ter culpa por sentir prazer em comer. Como você disse, a comida envolve questão social, né? Desde os primórdios. A grande questão é que a gente tem que aprender a entender melhor o corpo. E hoje a alimentação está muito errada por causa da industrialização, excesso de alimentos processados. E isso faz com que a gente não seja realmente nutrido. Quando a gente volta a se alimentar com a comida que a natureza fez para nos nutrir, o nosso corpo começa a entender novamente quando e quanto comer, né? Porque afinal o ser humano já nasce sabendo comer. O neném, quando tá lá no peito mamando, ele não fala: peraí, mamãe, quantas calorias eu já ingeri, né? Você não tira uma cenoura da terra e ela vem com uma tabelinha nutricional pra ficar contando calorias ou quanto de carboidrato você tá comendo, não é? Então, o princípio de tudo é reaprender a comer, resgatar as nossas origens, né? Dependendo da geração, comer como seus avós ou como seus bisavós ou tataravós. Comida de verdade, para fazer com que seu corpo realmente seja nutrido e você consiga resgatar essa essência, esse instinto. A gente tem que confiar, né, no nosso instinto de saber quando e quanto comer. Mas a questão é que a gente ganhou um monte de novidade na área da informação, né? Então, assim, a cenoura cozida tem um valor de índice glicêmico, a cenoura crua tem outro, a batata inglesa nem pensar, a batata doce pode, mas já tinham demonizado lá atrás o abacate, agora liberaram, e o ovo, e vai por aí, né? Uhum. Então a gente fica perdidinho, sabia? Fica assim. E muita gente acaba comendo errado, não é nem por culpa própria, né? É pelo que acaba lendo e recebendo de informação das próprias diretrizes. Mas uma coisa é certa, comida de verdade que a terra, o ar e o mar te fornecem nunca vai fazer mal, tá? Então a gente tem que evitar alimentos processados. Ninguém fica obeso ou diabético porque come batata, arroz, feijão e banana. Mas quando se está doente, tem que cuidar até disso. Porque aí ele já não tá, o corpo não está lidando bem com qualquer tipo de carboidrato. Essa que é a grande questão. Então, assim, o carboidrato é o demônio mesmo? Não é. A gente não pode demonizar nenhum alimento. É isso que eu ia falar mesmo. As pessoas têm essa coisa do terrorismo nutricional, né? De demonizar os alimentos. E não deve. Comida de verdade sempre vai ser saudável. Só que aí depende. Se você tiver com uma comorbidade que impeça de comer carboidratos, você vai ter que evitar os bons e os ruins. A grande questão... Mas você come carboidrato magro desse jeito? Como. Fala a verdade. Como. O que você come de carboidrato? Eu como farofa. Não tem nada, quase nada melhor no mundo que farofa pra mim. Bom, eu né? adoro.
Eu como frutas de vez em quando, eu como raízes, feijões e chocolate. Tudo de vez em quando. Chocolatinho, né? Chocolatinho. Sorvete, brigadeiro. Mas chocolatinho de verdade ou aquele 80%, 70%? Ao leite. Ao Eu leite, gosto. de verdade. O Eu chamo de verdade. o 70, 80% eu acabo deixando assim pro dia a dia. E aí quando eu tô com uma vontade específica, eu como o mais açucarado que tiver. O comer hoje em dia é um negociar, né? Até essa questão da fome real, né? Eu gosto de trabalhar muito essa parte comportamental com os meus pacientes. Sobre o comer com fome real, entender fome real, porque fome é um estado, né? É uma necessidade física, então você tem sintomas. Cada um tem o seu sintoma. Eu sinto um roncar no estômago, um buraco, e o pensamento é certeiro, estou com fome. Você não fica assim, na dúvida, não é. Né? Se você tiver com uma dor no braço, você não se questiona, será que eu tô sentindo dor ou é impressão? Né? Então, assim, fome é um sinal físico, é um sintoma de que você precisa comer. Então, se você tiver com dúvida, normalmente não é fome. E tudo bem também ter vontade de comer. A gente é rodeado, né, por comidas maravilhosas, comer é uma fonte de prazer. Então, a gente vai comer sem fome algumas vezes. Mas eu digo que, assim, 50% do resultado do emagrecimento, depois da qualidade alimentar, é a gente aprender a comer só com fome na maior parte do tempo. E aí existe a questão das vontades, que a gente tem que começar a reconhecer essas vontades. E aí você vai entender qual que merece ser atendida, porque se a gente atender vontades o tempo todo, ferrou, né? Então, assim, existe a vontade social, que é aquela, por exemplo, a gente tá aqui, alguém vai na cozinha e começa a estourar uma pipoca, vem aquele cheirinho de pipoca. A gente não estava pensando em pipoca. Não, eu não tô pensando em nada. Mas aquele cheirinho, aí você fala, que vontade de comer pipoca. E se a pessoa te oferecer, você vai titubear, vai ser difícil negar, né? Isso acontece em vários ambientes. Ou, por exemplo, você foi jantar na casa de alguém e tem uma massa, é um prato único, fica chato, você não é íntima da pessoa, não vai poder negar, você nem estava afim de comer macarrão, mas você vai ter que comer, é aquela questão social. Então existem as vontades sociais, né, o comer social, que é o que a gente tem que se policiar bastante, porque é o tempo todo, né? Existe a vontade específica, que eu falei de chocolate, do brigadeiro, né, do hambúrguer, da batata frita, que eu como, e acho que, na verdade, até consegui emagrecer mais e me estabelecer quando eu comecei a me permitir. Porque aí a gente come sem culpa. Comer com culpa engorda, porque a gente come 3 vezes mais, né? Você fala, nunca mais vou comer, amanhã vou voltar pra dieta, então. Faz aquela despedida falsa, né? Porque é mentira que você nunca mais vai comer. Se despede da comida pra fazer dieta, né? Então a vontade específica é que ela tem nome e sobrenome, é genuína. Você sabe exatamente o que você quer e ela não é urgente. Então você fala assim, nossa, eu quero comer o brigadeiro X. Então você consegue esperar para ir lá naquela loja comprar, não é o da esquina, tem que ser aquele. Então essa merece ser atendida, acho que faz parte da vida. Se você ficar reprimindo muito as vontades específicas, também chega uma hora que explode. Eu gosto de usar a analogia do mergulho, né? Quando você faz uma dieta muito restritiva, se proíbe, não vou comer nada até emagrecer, tal, é como se você prendesse o ar e mergulhasse. A hora que você volta para a superfície, você quer todo o ar do mundo, né? E é assim com dieta. Por isso que fazer dieta engorda. Porque as pessoas se restringem e aí quando elas furam, cai naquele ciclo vicioso de culpa e despedida e come muito mais. Eu prefiro liberar refeições livres com uma certa frequência, limitando, obviamente. Uma frequência que de uma vez por semana? Depende da pessoa, 1 a 3 vezes por semana. Nossa, mas eu vou emagrecer comendo 3 refeições livres por semana. Você emagrece mais do que fazendo 1 semana de dieta restrita e 3 semanas se despedindo. Ou 1 mês de dieta restrita e 3 meses tentando voltar pra dieta, sabe? Então, essa questão da vontade específica, a gente tem que atender sem culpa, viver aquele momento, comer a comida com prazer, ser grata por estar vivendo isso. E tem a fome emocional, que é bem complicada. Tem uma frase que eu li num livro, não lembro qual agora, e que fala assim, emoção assumida não vira comida. A fome emocional não é fome real, você não tá com fome real, né? Você não tá com nenhuma vontade específica. Sabe aquela coisa de ficar indo abrir a geladeira, o armário, e falar assim, queria comer alguma coisa, mas não sei o que é? É porque normalmente você tá com alguma questão emocional.
tá ansiosa, tá triste, tá preocupada, recebeu uma notícia, tá aflita, tá com um trabalho pendente, chato, que você tem que resolver, sabe? E aí você acaba usando a comida como uma fuga. Só que eu sempre falo assim, assuma a sua emoção, né? O que você tá sentindo. E lembre que comer não vai resolver, só vai criar um outro problema, que é o arrependimento, não é? E nada, é sempre importante lembrar que na fome emocional nada satisfaz. Você pode comer 2 litros do melhor sorvete ou 2 litros do pior sorvete. Vai dar na mesma. Então é sempre importante lembrar, né? Na fome emocional eu tenho que procurar melhorar aquela minha questão e lembrar que é mais fácil eu não comer do que começar e parar. E nada vai me satisfazer. Aí eu saio do sorvete e falo, não era isso, né? Vou comer uma castanha. Ah, não era isso também, acho que eu vou comer um brócolis. Aí você vai e só para quando tá, né, com aquela sensação ruim, assim. Isso acontece com muita gente, que às vezes não é nem compulsão alimentar, é mais essa questão da fome emocional. Então, quando a gente identifica as vontades e assume, não, eu não estou comendo por fome, é por vontade, a vontade é essa, você consegue lidar melhor. E a fome das grávidas? Ah, isso é uma questão. Vou comer por 2, né? Vou aproveitar que estou grávida. Não dá, né? Na gestação não existe essa coisa de comer por 2, até porque a necessidade calórica só aumenta no último trimestre e coisa assim de 200, 300 calorias, que é um lanchinho, né? Então não é por 2 não. A gestante ela pode continuar comendo, se ela já vem em um processo de reeducação, ela pode continuar comendo só quando ela tem fome. Ah, mas e aí, não vai comer muito pouco? Na gestação a fome aumenta, então pode ficar tranquila que se você comendo só com fome, você já vai comer mais do que não grávida, né? E comendo comida de verdade, bem equilibrada, sem problema nenhum. Então, essa questão de comer a mais não precisa. Eu já te entrevistei uma vez e a gente falou de jejum intermitente. Sim. O jejum ainda está valendo? Tá valendo. Não pra gestante, né? Não, gestante não. Não, mas tá valendo. Gestante não pode comer nada cru, é verdade? É porque não tem porque ela se expor a esse risco, né, de comer folhas e peixe cru, enfim, que pode causar alguma intoxicação alimentar. E aí é um estado mais delicado a gestação, né? Então os médicos acabam recomendando não consumir para não correr esse risco. Mas aí não é porque tá grávida? Não, é porque aí, enfim, pode ter alguma questão que pode passar pro bebê, né? Não é saudável engordar muito na gravidez? Não é saudável. Por quê? Há riscos de eclâmpsia, diabetes gestacional, né? A recuperação do parto vai ser... se a gestante tiver um diabetes gestacional, o bebê pode nascer com sobrepeso e depois ela pode continuar com diabetes, então não é interessante. É interessante comer o normal mesmo. O normal e... Tudo é interessante ficar no meio, no equilíbrio. No equilíbrio, essa é a chave. E você manda tirar carboidrato ou manda diminuir? Não, tirar nunca, né? Não sou a favor de nenhuma exclusão. Óbvio, se você quer uma alimentação mais saudável, quer emagrecer, você tem que excluir da sua rotina farinhas, açúcares, né? Os processados, industrializados, frituras. Isso sim. Aí também as pessoas, né, normalmente têm bom senso para entender que isso não deve estar na rotina de nenhum... E aí o carboidrato entra nessa leva aí, já que você vai excluir as farinhas, você já está excluindo os carboidratos. Tá, é porque as pessoas têm a mania de confundir low carb com no carb. E não é. Faz a diferença. Né? O que é low carb? Low carb é quando a gente come entre 5% e 45% das calorias do dia vinda de carboidratos. As diretrizes recomendam 60%, 70%. Então, quando eu como abaixo do que as diretrizes recomendam, eu estou fazendo uma alimentação low carb. E o que seria 5 a 45%? Por exemplo, 5% de carboidrato numa dieta é praticamente uma dieta cetogênica. Então essa aí implica em limitar até o consumo de vegetais. Só que eu vejo que um grande erro as pessoas que vão fazer low carb acham que todo mundo tem que entrar nesse pacote aí. E não é. É, porque o cetogênico é bem doloroso. No sentido mais de uma que dessas... não pode uma folhinha de alface, uma laranja. A pessoa fica carbofóbica. Né? E tem medo de comer uma cenoura. A cenoura, já imagina, uma cenoura cozida é um escândalo. Isso, a banana. Então tem que crua, cuidar. talvez. Aí depende da situação da pessoa. Se a gente pega um diabético tipo 1, que tá usando uma quantidade muito grande de insulina,
E ele quer reduzir, ele quer ter menos crises de hipoglicemia, hiperglicemia, ele quer evitar as complicações futuras do diabetes, né, que são várias. Então a dieta cetogênica para a rotina dele é importante. Pessoas que têm epilepsia, a dieta cetogênica faz parte do tratamento. Tem um filme muito legal que eu vou te indicar, você pode passar depois. Então é importante, mas assim, só para emagrecimento, para estilo de vida. Epilepsia, nunca soube disso. Tem um filme chamado Tudo pelo Meu Filho, que a Meryl Streep fez, ela nem cobrou para fazer o filme, só tem no YouTube, não tem nem Netflix, nada. É muito legal. As pessoas assistem e ficam... Que assim, barato. porque é a dieta, a alimentação, né, que faz a pessoa ficar curada. Maravilhoso, muito maravilhoso. Bom. Isso. Mas então a cetogênica então, ela é importante. 5% é cetogênico, ou seja, zerou o carboidrato. Fica muito baixo. Né? Só Abaixo proteína, fica, só assim, proteína, uns só 20 proteína. gramas de carboidrato por dia. Algumas pessoas entram em cetose com até 30, 50 gramas. Aí come uma alfacezinha, assim. Folhas, ou pesa comida, né? Ela pode comer outros vegetais, mas bem controlado mesmo. Só que os vegetais em si têm poucos carboidratos, né? Para você alcançar 100 gramas de carboidratos vindo de vegetais, a gente pegar folhas, abobrinha, berinjela, por exemplo, você tem que comer 1 quilo de vegetais para comer 100 gramas de carboidrato. E 100 gramas de carboidrato num dia significa uma dieta, um low carb moderado. Que fica... quando a pessoa está desesperada assim de noite por um doce, mesmo você não querendo que seja um doce, um carboidrato, não estou falando de uma torta, estou falando, é preciso um paladar, uma coisa que satisfaça o paladar doce. Um damasco pode, por exemplo, umas passas, sei lá, 8 uvas. O que pode significar açúcar, quer dizer, paladar doce para uma pessoa que está num processo low carb? Low carb, então. Existem algumas, baixo carboidrato. Isso, algumas frutas têm um teor maior de açúcar e outras menor. As frutas secas são meio perigosas nesse contexto, porque elas não têm água, né? Então você consegue comer uma quantidade muito maior. O damasco naturalmente não é daquele tamanho, né? A uva passa, se enche uma mão fácil, mas aquilo significa um cacho de uva. E são frutas doces, né? Tâmara, banana, uva, elas são frutas bem doces que, para quem precisa ficar mais low carb, porque está tratando um diabetes ou gordura no fígado, né? Um triglicerídeo alto, essas pessoas devem evitar essas frutas. Aí preferir um moranguinho, né? O abacate, o coco, o limão, o maracujá, todas as berries, né, as frutas vermelhas, que tem um teor menor de carboidrato. Mas uma laranja, por exemplo, não poderia? Com a fibra. Com o bagaço. O bagaço. O problema, não falo espremer, não, falo comer. O problema de beber suco é isso, é uma grande quantidade não é o suco. de... A fruta sim, inteira. É a fruta mesmo. Porque ela tem, essa laranja Bahia, ela pode ter um sabor bem doce. Bem doce. Bem doce. Mas comer com a fibra faz toda a diferença, né? O problema é que às vezes as pessoas não comem uma laranja, né? Mas aí... não estou falando de uma dúzia também, né? Assim. E quantos morangos? 6? 3? Olha, 130 gramas de morango tem 10 gramas de carboidrato, é bem pouquinho. Isso dá o morango então é bem legal, né? É, bem legal. E o kiwi? Me falaram que o kiwi também era bom. Tem pouco carboidrato, Fica nessa faixa também. O que mais que tem que é surpreendente? É gostoso e tem pouco carboidrato? De Tirando fruta? assim. De fruta. Ou de legume. Legume tem abobrinha, berinjela, essa parte brócolis, aspargos acho que pode também. Também, né? pode tudo. A grande questão dos legumes é o modo de preparo, né? A gente até estava conversando antes de fazer, o macarrão de abobrinha não me apetece, não me agrada tanto. Não tenho muita amizade. É porque ele em si não tem gosto de nada. A grande questão ali mas se você fizer macarrão de abobrinha, é o molho. Você faz como? Um refogado, com cebola? Eu normalmente faço um molho muito gostoso, com fungo ou com a linguicinha da feira, né? Refogadinha com cebola, alho, tomatinho. E aí jogo... Ou eu como espaguete de abobrinha com... refogado com alho, azeite ou molho pesto. Aí eu jogo farinha de amêndoa, que eu gosto de fazer umas gororoba, assim, tipo uma farofa, sabe?
É isso. Ah, farinha de amêndoa pode quebrar esse galho. Eu gosto de usar, tem agora que a gente Pode encontra... ser farofa de farinha de amêndoa linhaça? Pode. Eu faço muito farofa de farinha de amêndoa. Tem um produto que se chama Nutritional Yeast. É um tempero à base de levedura que imita gostinho de queijo e tal. Aí você pode jogar também nesse... Fica tipo um macarrão instantâneo, né? Saudável. Chama como? Nutritional Yeast. É muito E é legal. encontrável no Brasil? Fácil, aham. É. É natural, tem um pouquinho de carboidrato e dá um gostinho especial nos legumes. Tem que dar umas voltas assim na vida, né? Isso é legal. Eu até às vezes recomendo para os meus pacientes fazerem dentro da semana alguns dias veganos. E não é nem porque, né, eu quero que eles se tornem vegetarianos ou veganos, enfim. É porque aí você vai buscar maneiras diferentes e gostosas de comer vegetais, né? Então dá pra fazer muqueca de cogumelo, muqueca de farofinha low carb com banana da terra, muquequinha de palmito, pupunha. Dá pra fazer muita coisa gostosa e aguçar a criatividade. Muito bem. Tem que manejar um pouco os ingredientes, né? Ou muito. É um equilíbrio, né? O ser humano é onívoro, a gente come de tudo. Então tem que se aventurar aí nos vegetais, nas proteínas. E um dia viajando assim, você é domingo e todo mundo vai comer pizza, você come? Como? Domingo é o meu dia de comer besteira. Ah, é? E aí você escolhe uma refeição? No iFood, assim, me divertindo. O que eu vou pedir? E aí você escolhe uma refeição? Isso. Não? Normalmente eu faço 2 refeições por dia só. Então, aí uma delas vai ser no dia da escapadinha, da refeição livre. Mas eu não tenho, hoje assim, eu tô numa fase que eu nem fico contando quantas refeições livres eu faço na semana. Eu procuro colocar uma meta de disciplina, de segunda a sexta, vamos ficar bonitinha, né? Treinar, fazer atividade física, comer saudável, que é muito prazeroso quando a gente usa as coisas certas. Porque final de semana a gente sempre fica mais vulnerável, né? E o álcool? Que tem o vinho? Faz parte também. Eu falei no início que é tempo de inverno. E no inverno a gente come mais e a gente bebe também mais, porque bebe uma bebidinha pra esquentar. Se bem que no verão bebe chopp pra esfriar, né? Vinho branco. Sempre tem um motivo. Sempre tem um motivo. Mas no inverno as nossas bebidas são mais pesadas. O vinho tinto é mais denso que o branco, mas deve ter mais caloria. Ele não tem muito carboidrato, não, os vinhos secos. Tá? Ah, é? Não tem. A questão do álcool é porque ele é uma caloria vazia, né? Então, assim, se você comer e beber, você tá acrescentando calorias extras ali. Se isso se tornar uma rotina, você pode refletir no teu peso. Mas se você estiver dentro dessa dieta low carb, você comer queijo com vinho, tudo bem? Tranquilo. Ah, bacana, gostei dessa ideia. E você tem um curso online, não é isso? Eu faço um programa que é o Devagar e Sempre pra Sempre, que é com muito carinho, assim, eu tô indo pra 4ª turma agora, porque eu já sou formada, eu trabalho, eu já perdi as contas, mas acho que uns 15 anos. E aí eu sempre tive essa pegada comportamental com as pessoas, de passar tarefinhas pra ela, porque eu imaginava assim, o que funcionaria comigo? Não é um cardápio, sabe? Não é uma dieta pra seguir. Então aí eu fui tendo sucesso assim nisso, das pessoas realmente mudarem os hábitos, e hoje com essa questão da internet, você consegue abranger uma quantidade muito maior de pessoas para se beneficiarem. Então a gente fez esse programa online, que é o Devagar e Sempre pra Sempre, onde eu monto turminhas e elas recebem informações. E isso acessa como no YouTube? Não, eu abro essa turma de vez em quando só, e eu sempre anuncio no meu Instagram. No seu Instagram? Eu tenho o meu Instagram e eu tenho o Instagram do Devagar e Sempre pra Sempre. Ah, tá. Então, Nutrinanda Miller é o meu. O seu Instagram. Lá você avisa quando tem o curso do... Devagar e Sempre pra Sempre. Devagar e Sempre para Sempre. Isso. É uma boa proposta. É muito legal, é meu lema. E aí tem essa... eu vejo que no final das contas, não é só a qualidade alimentar que muda delas, né? É o comportamento. Elas sempre me falam, Nanda, eu mudei a minha relação com a comida. E é isso que vai fazer com que a pessoa tenha resultado duradouro, né? Porque todo mundo quer resultado duradouro. É. Valeu, Nanda. Obrigado. Valeu, vida.
Dá like aí se você curtiu, aperta o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e espalha para os seus amigos, tá bom? E volta sempre aqui no canal. Depois de toda semana tem vídeo, aliás, 2 vídeos novos por semana e você curte. Valeu? Até mais!